Olá pessoal, bom, eu vou usar aqui um conjunto de slides adaptados dos slides do livro de estatística do Levine, estatística aplicada. Vou utilizar um pouquinho do Excel para falar sobre a comparação de duas populações com relação a se as populações têm médias iguais ou não. Realizando-se, a partir das populações, a retirada de respectivas amostras. Então, teremos aqui um teste de hipóteses para duas amostras e vamos presumir que as variâncias das populações, seus desvios padrão, suas variâncias, são iguais, são equivalentes. Essa premissa vai ser importante para os exercícios ou exercícios que vamos realizar aqui. Bom, nesse slide são apresentados três possíveis testes de hipóteses com relação às diferenças das médias da população 1 e população 2. Então, por exemplo, à esquerda se apresenta um teste de hipóteses onde a hipótese alternativa consiste em a média da população 1, Mi1, menos a média da população 2, Mi2. Essa diferença é menor do que um valor representado por ΔZ. Esse ΔZ ele corresponde a uma hipótese com relação à diferença, a média populacional. O caso mais comum é o ΔZ ser nulo, ser igual a zero. E nesse caso, a hipótese alternativa seria Mi1 menos Mi2 menor do que zero. A hipótese nula, Mi1 menos Mi2 maior ou igual a zero. Bom, o segundo exemplo, que aparece no centro, corresponde a termos como hipótese alternativa H1, Mi1 menos Mi2 maior do que ΔZ. Hipótese nula, Mi1 menos Mi2 menor ou igual a zero. Vocês podem observar que para cada um destes testes de hipóteses temos uma figura imediatamente abaixo, onde é representada a região de rejeição da hipótese nula e a região ligeiramente acinzentada, uma região extrema, onde o teste hipótese unicaudal à esquerda, essa região está à esquerda da curva de distribuição normal. No teste unicaudal à direita, essa região associada à hipótese alternativa está na região à direita. E finalmente temos um teste hipótese bicaudal, onde a hipótese alternativa corresponde a Mi1 menos Mi2 diferente de ΔZ. Então considere a princípio a situação mais comum, onde ΔZ é um valor nulo, é o zero. Mas podemos ter necessidade de trabalhar com um valor de ΔZ algumas vezes diferente de zero. Bom, vamos continuando. Nós vamos realizar um teste de hipóteses onde vamos pressupor que as variâncias das duas populações analisadas têm um igual valor. Ok? É a nossa terceira premissa, variâncias populacionais desconhecidas, mas assumidas como de valor igual. A primeira premissa, as amostras serão selecionadas de forma independente e aleatória. Isso significa que, de forma aleatória, será selecionada uma amostra da população 1, de forma aleatória será selecionada uma amostra da população 2, e essas amostras são selecionadas de forma independente uma da outra. A última premissa, as populações têm um comportamento de distribuição normal. Caso não seja possível trabalhar com essa premissa,
e extraímos amostras de tamanho maior do que 30. Bom, quando partimos da premissa de que as duas populações têm variâncias iguais, trabalhamos com a substituição das variâncias individuais por uma variância agrupada, que corresponde a uma média ponderada da variância da amostra 1 com a variância da amostra 2, onde os pesos dessa média ponderada são os respectivos graus de liberdade, onde o grau de liberdade corresponderá ao tamanho de amostra menos 1. Bom, calculando-se a variância agrupada, representada por S ao quadrado de P, essa variância agrupada passa a fazer parte do cálculo da estatística T, que vai corresponder à distância entre as diferenças das médias amostrais x1 e x2 e a hipótese da diferença das médias populacionais, que está sendo representada aqui por μ1 menos μ2. Então, nesse slide, considerem a situação mais comum, trabalharmos com a hipótese de que μ1 é igual a μ2, ou seja, μ1 menos μ2 é igual a zero. Então, a estatística T vai ser calculada conforme a fórmula aqui que se apresenta. Bom, vamos a um exemplo retirado do livro de estatística do Levine. Uma rede de supermercados deseja avaliar se a localização do refrigerante BLK influencia nas vendas do mesmo. Em parte das lojas, o refrigerante é alocado em pontas de corredor. Nas demais lojas, ele fica alocado em prateleiras normais. Uma amostra aleatória de lojas foi selecionada e avaliada, tendo-se os resultados de vendas semanais tabelados a seguir, no próximo slide. Com 0,05 de significância, pode-se afirmar que existe diferença nas vendas em função da localização do produto. E vamos ao slide que apresenta os dados coletados das duas amostras. A amostra de lojas com refrigerante em ponta de corredor e a amostra das lojas com refrigerantes em prateleiras normais. Esses valores correspondem ao número de vendas realizadas em determinada semana. Podemos ver logo abaixo que já temos o resultado das médias amostrais e dos desvios padrão amostrais. Observem que as médias amostrais possuem uma diferença de pouco abaixo de 12. Mas será que mesmo assim podemos dizer que existe uma diferença significativa, uma diferença estatística entre as médias das duas populações? Para isso precisamos realizar o teste de hipóteses. E aqui temos o encaminhamento do nosso teste de hipóteses. A hipótese nula, a média das vendas em ponta de corredor menos a média das vendas em prateleira normal, sendo igual a zero. Essa é a nossa hipótese nula. Hipótese alternativa, a diferença entre as médias populacionais é diferente de zero. Eu coloco uma observação, neste caso um reforço, que estamos trabalhando nesse exercício com uma hipótese da diferença das médias sendo igual a zero, ou seja, o delta zero é nulo. Logo abaixo temos o cálculo da estatística T, onde chegamos a um valor de T igual a 3,045. Observe na parte de baixo do slide o cálculo da variância agrupada, correspondendo à média ponderada entre a variância da amostra 1 e a variância da amostra 2, onde 12,54 foi o desvio padrão da amostra 1 e 18,73 foi o desvio padrão da amostra 2. Esse desvio padrão tem que ser elevado aos respectivos quadrados para calcularmos a variância agrupada. Ok?
Quando nós temos graus de liberdade idênticos, como neste caso, a variância agrupada acaba sendo uma média aritmética das duas variâncias amostrais. Bom, então chegamos à estatística t igual a 3,045. Nesse outro slide, nós temos uma representação gráfica com os dois valores críticos da estatística t em um teste de hipótese bicaudal. Esses dois valores críticos correspondem a menos 2,101 e mais 2,101. Esses valores críticos são identificados, são localizados facilmente em uma tabela T. A partir do alfa de 0,05 para um teste de hipótese bicaudal e a partir do número de grau de liberdade para um teste T com variância agrupada, onde esse número de grau de liberdade corresponde ao tamanho da amostra 1 mais o tamanho da amostra 2, menos 2, ou seja, o somatório dos graus de liberdade, dando 18. Então, com alfa de 0,05 para um teste bicaudal e para o número de grau de liberdade de 18, encontraríamos na tabela T os valores críticos de mais ou menos 2,101. Observem que a estatística T calculada a partir da diferença das duas amostras, 3,045, essa estatística T cai na região de H1 à extrema direita, o que corresponde a não rejeitarmos a hipótese alternativa e sim rejeitarmos a hipótese nula. Então estamos assim rejeitando a hipótese nula, porque a estatística T caiu na região de H1, na região de H1 à extrema direita. Ok? Então podemos dizer que existe sim uma diferença significativa nas médias populacionais das vendas semanais de refrigerantes localizados em ponta de corredor e refrigerantes localizados em prateleiras normais. Ok? Bom, podemos aqui, como complemento, construir o intervalo de confiança para a diferença das duas médias populacionais. E a fórmula para o cálculo do intervalo de confiança aparece logo abaixo, correspondendo à diferença entre as médias amostrais x/1 menos x/2, mais ou menos um erro de estimação, onde esse erro de estimação é o valor crítico de t, t de alfa sobre 2, 2,101, vezes a raiz quadrada de S2P vezes 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Essa raiz quadrada corresponde ao erro padrão calculado já anteriormente e que foi utilizado no cálculo da estatística T. Para concluir, eu vou mostrar como esse teste hipótese pode ser resolvido rapidamente com o uso de uma ferramenta Excel, uma ferramenta de análise de dados. Então eu tenho aqui numa planilha em Excel já preparado uma tabelinha com os valores individuais das duas amostras. E vou buscar aqui na aba de dados, a opção à direita, análise de dados, e vou procurar em diversas ferramentas de análise aqui apresentadas pelo Excel o teste T, duas amostras presumindo variâncias equivalentes. Seleciono essa ferramenta. Intervalo da variável 1. Eu vou tomar o cuidado de selecionar o intervalo onde eu tenho a variável com a maior média, que é a de vendas em ponto de corredor. E estou selecionando também o rótulo. Vou mesmo fazer com o intervalo da variável 2. A hipótese de diferença da média é zero. Estamos supondo a princípio que não haja diferença entre as vendas dos refrigerantes nas duas diferentes localizações. Vou marcar aqui que eu estou selecionando os rótulos. Vou aceitar o padrão que é alfa de 0,05. Intervalo de saída, vou selecionar aqui
que a saída ocorra, por exemplo, a partir da célula D1. Temos então aqui o resultado do teste T para duas amostras, presumindo variâncias equivalentes. Pontos mais importantes: as médias das duas amostras, as variâncias, o número de observações, a variância agrupada, a hipótese de diferença da média, que foi digitado por mim. O número de grau de liberdade corresponde a 9 mais 9. O valor da estatística T calculado. E temos também dois valores também bastante importantes que correspondem ao valor crítico, o T crítico. E o T crítico para um teste bicaudal está aqui. Sendo um teste bicaudal, eu posso ter o T crítico negativo, à esquerda, positivo à direita. Eu devo confrontar esse T crítico com o valor da estatística T. Em um teste bicaudal, a estatística T ultrapassa o T crítico, por isso a estatística T cai na região de H1 e somos levados a rejeitar a hipótese nula. Por último, também podemos observar o valor P, ou P-value bicaudal, que corresponde a esse aqui de 0,00697. Se quisermos trabalhar com menos casas decimais, 0,007. Esse valor P é bem menor do que o alfa de 0,05. E temos que, quando o valor P é pequeno, rejeitamos a hipótese nula. Ok? Muito obrigado. Um abraço.